Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese. Olá, eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com a cantora Odara. Ela é formada em canto popular pelo Conservatório Carlos Gomes de Campinas e já participou de diversos concertos da orquestra, compondo coro e como solista. O amor pela arte começou em casa, incentivada pela família, e aos 13 anos já atuava como professora voluntária no projeto Música Viva, que promovia aulas gratuitas de violão no bairro onde passou a adolescência. Em 2020, abriu sua agenda para bares, restaurantes e eventos e agora, em 2024, está trabalhando para sua guardada carreira autoral. Hoje, aos 20 anos, Odara vive um sonho que nasceu na infância: fazer música. Olá, Odara, tudo bem? Muito obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom. Imagina, eu que agradeço. Estou muito feliz em estar aqui. Odara é um nome não tão comum assim. De onde você tirou o nome Odara? Existe até uma música do Caetano Veloso que fala sobre a palavra Odara. Todo mundo sempre pergunta se tem relação com a música. Eu já conhecia quando eu troquei de nome, mas não tem uma ligação direta. Na verdade, eu cismei que eu queria um nome só, que fosse fácil de falar, fácil de escrever, que as pessoas pudessem entender. E eu procurei bastante, pesquisei coisas em outros idiomas e tal. E aí um dia eu não estava necessariamente fazendo alguma coisa, quando só veio assim: por que você não usou Dara? E ficou, e eu gostei. E ele também tem um significado muito importante, porque ele significa tudo aquilo que é belo, aquilo que é agradável. Então eu sinto que quando as pessoas se referem a mim dessa forma, eu tô atraindo esse tipo de coisa pra mim, o que é muito legal. Odara é uma maneira da gente falar que tá tudo certo, que tá tudo bom, é isso? Exatamente. Coisas boas, coisas agradáveis. É tudo aquilo que é bom. Você começou sua carreira artística bem novinha. Sim, que eu toco, que eu faço música, isso desde sempre, desde que eu era criança, sempre fui estimulada a fazer arte. Profissionalmente, faz quase 2 anos que eu realmente escolhi viver só de música e tocar e trabalhar com isso. Mas a carreira, acredito que desde que eu aprendi a tocar violão, aliás, que o violão, ele foi com certeza o pontapé inicial para minha vida artística. Eu ganhei quando eu tinha 10 ou 11 anos. Eu já cantava, mas o violão, tocar um instrumento, me levou a muitos lugares que eu não chegaria se eu só cantasse, por exemplo. Então ele foi muito, muito importante para minha carreira. E qual é o seu estilo musical, Odara? Eu toco música popular brasileira. Quando eu faço voz e violão nos restaurantes, eu gosto de tocar um pouco de tudo que é Brasil. Então tem pop rock, tem reggae, tem a própria MPB, um pouco de bossa, tem muita coisa contemporânea também. Tem muito artista bom fazendo música hoje em dia. E para o meu trabalho autoral, eu pretendo trazer essa ideia tanto dos grandes artistas, como o Tom Jobim, o Djavan, essa sonoridade, mas mostrar também para o público as novas possibilidades que a gente pode ter na música. Há 2 anos você decidiu realmente se profissionalizar e viver da música. Viver da música é fácil? Nem um pouco. Não é nem um pouco fácil, porque o artista, isso não só o músico, né? Qualquer pessoa, quem dança, quem faz artes visuais, artes plásticas, não é visto como um trabalho. Então, você não tem dificuldade nem de ganhar dinheiro, mas de provar para as pessoas que o que você faz é um trabalho, é um serviço que você está prestando e que você merece ser remunerado por aquilo que você está fazendo. As pessoas confundem muito verossimilhança com verdade. Às vezes, só porque a gente tem muito contato com algo, a gente acha que sabe do que se trata aquilo. Quando, na verdade, não. Isso acontece muito com a arte. O simples fato das pessoas consumirem arte, terem contato com artistas, não significa que elas sabem do que se trata, principalmente falando de negócios. Então, existe muito terceiros quererem precificar o seu trabalho. Então, mas eu não acho que vale tanto. Mas você não pode fazer esse serviço por tanto. Mas, assim, não é o cliente que dá o preço, é o profissional.
E na arte, existe muito essa desvalorização, porque as pessoas acham que é algo fácil de fazer, que qualquer um faz, então não deveria ser cobrado, porque é algo que qualquer um faz. E tem a adição também de que eu, como a maioria dos músicos desse país, não há o recurso para fazer a maioria das coisas. Então, tem muita gente que tira do próprio bolso para fazer. Por exemplo, tem muitas vezes que, ao invés de você receber para fazer o show, geralmente você paga para fazer o show, porque o cachê que você recebe não cobre todos os gastos. Mas tem muita gente fazendo porque antes do dinheiro vem realmente o amor. Eu tentei fazer outras coisas nesses últimos 3 anos, porém sempre acontecia algo que me fazia voltar para a música, mesmo com todas essas dificuldades. O que eu posso dizer para quem de repente tem vontade de começar na música ou em algum outro trabalho que não tenha a estabilidade financeira, né? Porque é algo que acontece, você pode fazer muito dinheiro no mês, como pode não fazer nada também. Então são extremos muito grandes assim. É importante ter consciência que não vai ser um mar de rosas, porque, no geral, a gente é ignorado mesmo. As pessoas, elas não respondem suas chamadas, as suas mensagens. Então, ter essa consciência de que o fato de, às vezes, você não estar sendo ouvido como você gostaria, não significa que você não seja bom. Significa que é um mundo muito competitivo. E depois, ter consciência do seu trabalho. Não deixar ninguém falar pra você o que você deve fazer. Quando eu comecei a tocar, eu ouvia muito isso. Nossa, você deveria tocar isso, você deveria fazer aquilo, você deveria se vestir desse jeito. Isso porque eu sou uma Hellis mortal. Eu não tenho nem contrato, não tenho uma gravadora. E as pessoas já achavam que elas sabiam mais do que eu o que eu deveria fazer. Então é importante você ter uma consciência muito clara do que você quer, da pessoa que você é e do som que você vai fazer. Porque sempre tem alguém para ouvir. Ah, mas na sua região não é isso que toca, não é isso que vende. Eu vou ter um público. Da mesma forma que eu tenho alguma coisa para cantar, vai ter alguém que queira ouvir o que eu tenho a dizer. Então, respondendo a pergunta novamente, não é fácil, tanto socialmente falando, quanto financeiramente falando. Quando se tem dinheiro, é muito mais fácil. Isso é um fato, acho que para qualquer coisa na vida. Tem muitas coisas que eu tenho muita vontade de fazer, mas porque falta o recurso por hora, não dá para fazer. Mas assim, sabendo que dá certo, dá para fazer. Se você for insistente o suficiente, se você conseguir ajuda o suficiente, dá para fazer. Você disse que é difícil viver de música ou viver da arte, porque o mercado, principalmente musical, ele é bem competitivo. Às vezes, então, um cantor depende muito da sorte para ter um sucesso razoável. Demais. Eu mesmo me considero uma pessoa com muita sorte, porque desde que eu decidi que eu ia fazer isso, eu tive muito apoio da minha família, dos meus amigos, das minhas pessoas próximas. Isso não é o comum. O comum é que a pessoa desista do sonho dela para poder viver algo mais estável, né, mais palpável. Então, eu queria ser músico, mas eu precisei desistir e fiz direito, fiz administração, porque o dinheiro, ele é importante. Eu não vou ser hipócrita e falar que, nossa, não, eu vivo muito bem, tocando de graça, fazendo as pessoas felizes. Porque não é verdade, a gente precisa comer, precisa pagar conta, precisa ter o mínimo de conforto, não é verdade? E eu tive muito apoio, e apoio em todos os aspectos, tanto apoio moral quanto apoio financeiro, para conseguir fazer o que eu faço hoje. Nada do que eu fiz sozinha. Então é por isso que eu acho muito difícil, porque algumas pessoas simplesmente não têm essa realidade, não têm essa possibilidade de recusar uma CLT para tentar viver de música. Equipamento é caro, profissionalização é cara. E quando eu falo que é competitivo, é porque tem muita gente fazendo. Eu, com a minha experiência, não posso dizer que existe uma competitividade entre os músicos, sabe? Na verdade, é muito mais uma atmosfera de todo mundo tem que se ajudar. Isso existe muito entre os artistas, a galera do teatro também é assim. A competitividade, ela vem por conta da quantidade de pessoas fazendo mesmo isso. E aí, quanto mais pessoas fazendo, mais especulativos se tornam os valores. Quanto mais os valores são especulativos, menos você consegue fazer e mais longe fica a possibilidade de realmente viver disso. Tem muito músico que faz música, mas precisa de outra coisa, porque não é suficiente para se manter. Então, a competitividade, ela vem desse sentido. Às vezes, o cantor que está lá fazendo muito sucesso, né, o artista que está fazendo muito sucesso, às vezes ele não tem tanto talento como o outro que não tem tanto sucesso. E aí que entra a tal da sorte. Sim, a sorte que eu chamaria não só de sorte, mas eu chamaria de investimento. Principalmente nesse mundo pop,
E não falando de uma maneira pejorativa, porque o pop, ele tem a intenção que é vender. Não é errado você fazer música para vender da mesma forma que a gente faz tantas outras coisas para vender. O que às vezes passa despercebido pelo grande público é que um artista de nível pop não necessariamente precisa saber cantar. Isso parece meio contraditório, mas é verdade. Essa pessoa precisa chamar atenção o suficiente, ter um discurso que agregue pessoas o suficiente que a faça ter fãs, seguidores. Até porque por trás desse artista pop tem uma mega estrutura por trás. A gente costuma falar que o artista, ele é a marca. Então eu tenho a marca do Michael Jackson. Por trás do Michael Jackson tem a galera que faz as músicas, que no caso dele ele compunha também, mas não necessariamente. Tem a galera que compõe as músicas, tem a galera que faz os figurinos, tem a outra galera que faz o marketing. Então, para esse Michael Jackson dar certo, obviamente que tem, sim, muito estudo. O Michael Jackson especificamente estudou muito para fazer o que ele fez, entregar o que ele entregou, mas tem muito investimento nisso, muito investimento. Quando você vê assim, artista tal ficou no topo das paradas do Spotify, ele tem não sei quantas milhões de views no YouTube, significa que ele teve muitas views? Significa, mas também significa que teve muito tráfego pago, significa que o selo dessa pessoa pagou muito dinheiro pra essa pessoa tá ali. E eu não tô desmerecendo o talento de qualquer artista que seja, mas eu tô sendo realista. Nesse exato momento, tem alguém no mundo fazendo uma música impecável, uma música incrível. Mas essa pessoa não tem dinheiro para financiar. A música dela continua sendo boa, mas ninguém vai ouvir, porque ela não tem dinheiro. Às vezes eu comento que seria muito interessante eu receber patrocínio de qualquer instituição que seja, né? E as pessoas me olham torto, como se eu estivesse pedindo dinheiro, como se não fosse mérito, né? Quando, na verdade, só é possível fazer as coisas quando há investimento. São investimentos que pessoa física geralmente não consegue fazer. A sorte, ela realmente existe em formato de investimento. Então, um selo ou uma pessoa com muita influência vai olhar para essa pessoa e transformar ela numa marca, né? Transformar ela num artista. Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com o artista musical Odara. Durante as suas apresentações, você tem também aqueles pedidos das pessoas. Toca tal coisa. Inclusive, tem duas músicas, uma do Zé Cabaleiro e outra da banda Pedra Letícia, em que há um trechinho assim que fala: Toca Raul! Quase toda apresentação, quando alguém está cantando alguma coisa em barzinho, assim, vem alguém e fala: Toca Raul! Já até uma piada disso. Você passa por essa situação também de algumas pessoas: toca tal coisa, mesmo não estando dentro do seu repertório? Passo muito. Eu sempre tento analisar a situação. Por exemplo, depois de uns 20 minutos, meia hora que eu tô tocando, o público já tem ideia de qual é o meu nicho. Então, se depois de um tempo que eu tocar, uma pessoa virar para mim e pedir, toca um Zeca Ramalho, uma Ana Carolina, alguma coisa que tenha a ver com o meu repertório, se eu souber a música ou souber alguma canção relacionada, eu vou cantar, com certeza. Porém, se eu tô há 40 minutos tocando Djavan e a pessoa pede para eu tocar Ana Castela, é incoerente, sabe? Então, eu vou recusar educadamente, falar, eu não tenho essa música no meu repertório, mas se você tiver outra música que converse mais, eu vou cantar com prazer. Então, deixar isso bem claro. E eu acho importante falar do estilo na divulgação dos shows também. Porque eu penso que uma pessoa que vê uma divulgação de um show de sertanejo, por exemplo, ele vai para aquele restaurante esperando que toque sertanejo. E o músico com um repertório de sertanejo preparado para tocar. De mesmo modo que, se eu levar um repertório de música popular brasileira para um lugar que divulga música popular, eu não vou ter um repertório de sertanejo pronto, porque não faz parte do meu nicho, não faz parte daquilo que eu preparei para o evento. Mas se tiver dentro do repertório, com certeza eu não me importo em atender os pedidos. Nas suas apresentações, você toca música de outras pessoas. Você também tem a parte autoral, músicas suas que você apresenta no seu show?
Algumas raríssimas vezes eu toco alguma música minha. Eu tenho várias músicas autorais já feitas, porém eu evito apresentá-las num contexto de barzinho ou restaurante, porque eu não acho que é o lugar ideal para eu apresentar o meu trabalho autoral. Porque elas vão ficar misturadas ali naquele set e não vão ter a devida atenção que eu acho que elas mereçam. A minha ideia, quando eu canto, quando eu me apresento, é mostrar para as pessoas o som no qual eu me inspiro, com o qual eu me identifico, para posteriormente apresentar o meu trabalho autoral para um público já familiarizado, né, com aquela sonoridade, e levar esse trabalho autoral para outros espaços. Então, festivais, de repente shows focados na minha música autoral. Então, quando eu estou entre amigos ou um grupo menor de pessoas, eu me sinto mais confortável, porque eu sei que eles vão dar a devida atenção. Mas quando eu estou em contexto de barzinho, mais pessoas, aí eu geralmente não toco as músicas autorais ainda. A sua arte, ela é mostrada para as pessoas em determinado tempo, mas você não ganha só por aquela apresentação. Você tem que ganhar também, assim como muitas outras profissões, porque você tem que estudar em casa, você tem que treinar, você tem que se dedicar a isso. Então, aquela apresentação, às vezes parece, nossa, mas está cobrando X, caro, mas as pessoas esquecem que na tua casa, você tem que estudar bastante, você tem que treinar bastante, pegar o seu violão e ficar lá horas e horas repetindo aquela música até decorar. Exato. Quando a gente fala do cachê, né, as pessoas sempre pensam, nossa, como ganha muito. Porque assim, a gente vive num país em que a hora de trabalho vale menos de R$ 10. Você olha para uma pessoa que tá fazendo, entre muitas aspas, R$ 100 a hora, nossa, que incrível, que maravilhoso. Aí já começa a fazer vários cálculos. Nossa, mas se você faz, então, 5 shows no mês, então você ganha isso. Não, porque os gastos são muito altos e o que você citou, o estudo também. Então, as 3 horas que eu passo lá tocando não são apenas 3 horas. Eu tenho várias outras horas de estudo e também todo o tempo que a gente passa para ser contratado. Tem lugares que eu precisei ficar 1 ano entrando em contato com o lugar para aí sim eles me contratarem. E a questão dos equipamentos também, equipamento de som é muito caro. Tudo voltado para música é tudo muito caro. Então, os estudos são caros, os equipamentos são caros, manutenção é cara. Então, assim, um cachê não paga a manutenção do meu violão, por exemplo. Eu preciso de 2 cachês para pagar a manutenção do violão. Esse dinheiro que às vezes parece muito, não vou ser hipócrita novamente, falar que é muito pouco, porque eu sei que a maioria esmagadora da população vive um contexto totalmente diferente. Mas novamente ser realista e olhar, tipo assim, não são aquele dinheiro líquido, né, no mês inteiro. Aquilo é a precificação de todo um trabalho até chegar no resultado. Odara, por favor, fale quais são os próximos shows e se alguém tiver interessado em alguma apresentação, qual o contato? Eu estou disponível lá na DM do Instagram, @odara.canta. Vocês podem mandar mensagem por lá, pode tirar todas as dúvidas. E pelo WhatsApp também, que é 19 9 9109 8460. Lá também podem entrar em contato, vou tirar as dúvidas, fazer orçamento. E os meus próximos shows são dia 10, sexta-feira agora, lá no Museu da Imigração, a partir das 18. Muita brasilidade, a entrada é gratuita, então é aberto para todo mundo que quiser ir. E dia 17 vou estar em Americana, lá no Praça Santa Brasa. Lá, um restaurante muito legal também, com cardápio incrível, um espaço super agradável. Eu agradeço a Odara, artista musical, que veio aqui bater um papo conosco no Multidom. Obrigada, Odara. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Queria concluir dizendo que não tem idade, pessoal, para você fazer o que você gosta, correr atrás do que você acredita. Não deixe esse tipo de crença limitante impedir você de fazer o que você gostaria de fazer. E que eu estou disponível para quem quiser entrar em contato comigo, tirar dúvidas sobre o que é ser um artista independente, por onde começar. Eu tive muita ajuda, então eu também quero ser esse canal, porque eu sei que tem muita gente que quer começar de algum jeito, não sabe. Então, quero me deixar à disposição e novamente agradecer por estar aqui hoje. Bom dia, ouvintes da Rádio Web Dom.
Eu sou Eleni Mendieta, vice-presidente da banda Corporação Musical União Barbarense. Tenho um convite para todos os barbarenses e da região. Nessa sexta-feira, dia 10, estaremos organizando um happy hour em prol da banda. Será realizado na rua João Lino, 371, em frente à Cultura e o Museu da Imigração, a partir das 18 horas, com muitas músicas e food truck. Conto com todos. Muito obrigada. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.